Olá, meus amigos, bom dia. Hoje eu quero falar sobre duas datas muito importantes, que é o dia 23 de abril e o dia 24 de abril. O que se comemora nesses dois dias, né? Muitos podem não lembrar agora que eu estou fazendo esse vídeo antes, porque temos o hábito, o costume de lembrar das datas comemorativas no dia. E a discussão fica um pouco resumida àquele dia e tal. Bom, o dia do bombeiro, o dia do administrador, aí todo mundo parabéns. E não vê o contexto que está por trás, o que significa esse dia, quais foram as conquistas que levaram essa data a ser comemorada. Porque existe uma luta, uma guerra por trás daquela data. Aí fica só uns comentários, na minha opinião, me perdoe quem pense diferente, fica um comentário assim: parabéns, administrador, pelo seu dia. Parabéns, professor, pelo seu dia. Mas para o camarada se tornar professor, o homem, a mulher se tornar professor, existe uma guerra, uma luta, uma entrega, uma busca, né? E claro que tem que se dizer parabéns, né? Mas o que eu venho trazer aqui? Eu venho trazer aqui o que está por trás, né? Antes desse parabéns aos educadores de surdos, parabéns à língua brasileira de sinais. Então hoje eu quero falar desses dois. Dia 23 é considerado o Dia da Educação de Surdos e dia 24, o Dia Nacional da Língua Brasileira da Inclusão. E para começar, eu quero ler aqui um pedacinho da história que fala de onde viemos, né? No Brasil, os surdos só começaram a ter acesso à educação durante o Império de Dom Pedro II, que criou a primeira escola de educação de meninos surdos em 23 de... Não sei porque que eu estou falando 23, em 26 de setembro de 1857. Na época, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Com a fundação do Imperial Instituto de Surdos Mudos, tá aí, eu acho que tá aí porque que todo mundo fala surdo-mudo, que na verdade é só surdo. A pessoa não fala porque não se oralizou. O ser humano, para aprender a falar, ele precisa ouvir, se oralizar. Meu bebezinho, meu nenezinho, mamãezinha, papaizinho, e a criança vai copiando os sons, vai ouvindo e vai imitando e vai desenvolvendo a fala. Com a fundação, então, do Instituto Imperial de Surdos e Mudos, iniciou o processo de educação formal de surdos no Brasil, que passaram a ter uma escola especializada para a educação e ocorreu a oportunidade para a criação da então agora Libras, que na época era considerado a LSCB, Língua de Sinais dos Centros Urbanos. Eu acho que não tinha língua nos centros rurais. Na década de 70, baseado no conceito sociológico, fisiológico, vamos falar direito, né? Está aqui escrito, então vamos ler como está, né? No final da década de 70, baseado nos conceitos sociológicos, filosóficos e políticos, surgiu a proposta bilíngue de educação de surdos, escola bilíngue. Essa proposta se baseia no fato de que o surdo vive numa condição bilíngue e bicultural, isto é, convive no dia a dia com duas línguas e por isso, duas culturas. Bom, agora eu quero
abrir aspas para o Dr. Roch Bakoff, ex-presidente da FADERS, abre aspas. O conceito histórico dos surdos percorre uma caminhada, um caminho de exclusão, segregação, avançou para a integração e atualmente está no âmbito da inclusão. Hoje, dentro da visão de inclusão, temos de considerar a grande importância das escolas bilíngues neste processo, onde inclusão não é incluir este com aquele, mas sim incluir-se todos, fecha aspas. Por que eu trouxe isso? Porque a importância da escola bilíngue, a importância de nós incentivarmos, desenvolvermos e capacitarmos, darmos cursos, ensinar as pessoas a língua brasileira de sinais. Agora vamos ouvir o que fala a Alexandra Goulart, intérprete de Libras da FADERS. Ela afirma o seguinte, abre aspas, além do processo de aprendizado e reconhecimento que leva o aluno surdo a ser protagonista de sua língua, de sua cultura e do seu meio, a escola bilíngue faz também com que o aluno cresça a partir da interação social. Eu acho que a interação social é importantíssimo para a criança se desenvolver e viver em sociedade, né? Agora a gente já ouviu o ex-presidente da FADERS, Dr. Roch Bakoff, ouviu uma intérprete de Libras, uma profissional. Agora vamos ouvir um surdo, vamos ouvir uma pessoa surda, o que ela pensa, né? A estudante Janaína Batista tem a deficiência auditiva e relata, abre aspas, o mundo ainda é feito para os ouvintes. Para conseguir um emprego, enfrentamos a primeira barreira no currículo em português, que não é a nossa língua número 1. Depois vem a entrevista. Se não houver um intérprete, não conquistamos a vaga. E depois, como falar com o chefe e colegas? Fecha aspas. E depois, se ela consegue o emprego, tá, uma amiga intérprete foi junto, contratou uma intérprete, foi junto, procurou a FADERS e foi uma intérprete junto, procurou uma FIO, que é a Central de Libras, que temos em Alvorada e em outras cidades, e foi junto para a vaga de emprego, conseguiu um emprego. Como se comunicar com os colegas? Então é uma cultura que temos que desenvolver. Então era isso que eu queria falar, já estamos quase com 10 minutos de vídeo, para ser mais exato, 8 minutos e 13. E eu gostaria de falar que, apesar da regulamentação, decretos, leis federais, ainda há muito trabalho para ser feito na questão da educação e desenvolver esse conceito é muito mais importante. Como o nosso sempre presidente, Dr. Roch Bakoff, fala, assim que a gente entende e entende o conceito e recebe esse conceito, a gente consegue efetivá-lo. Mas primeiro temos que entender o conceito. A acessibilidade e a inclusão é para todos. E nós temos que trabalhar para o mundo que queremos viver. Todos nós, algum tipo de deficiência, vamos adquirir com o passar do tempo, com a idade, né? Com a idade, a gente diminui a questão visual, a gente diminui a audição, a gente diminui a locomoção, a gente diminui até o raciocínio. Então, vamos trabalhar todos para o mundo que nós queremos viver. E muito mais. Acessibilidade e inclusão é para a mulher grávida, que está para dar luz a uma criança, é para o obeso, é para o idoso, é para o cadeirante. Voltando à mãe, quando ela ganha o filho, ela tem que conduzi-lo num carrinho de bebê.
Então as nossas calçadas, os rebaixos, tudo isso influencia na nossa vida. Temos que trabalhar para o mundo que nós queremos viver. E com todo mundo falando aí da longevidade, é importantíssimo que viemos a desenvolver essa ideia e esse conceito. Obrigado por me ouvirem, até o próximo vídeo e espero que, vamos tentar fazer o final aqui. I love you. Até mais.